Estamos de volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com Gustavo Peta, vereador aqui em Campinas pelo PSDB. PCdoB. Eu estou mudando você, tá vendo? A gente falou tanto de mudar de legenda aqui, né? Estou mudando você de legenda aqui, né? PCdoB. O Peta, você no período que foi deputado federal, né, que você assumiu em Brasília, e ao retornar, isso lhe deu assim uma bagagem? Você acha que foi produtivo para você, enquanto político, ter tido essa passagem pelo Congresso? Acredito que sim, Alberto. Primeiro que foi uma oportunidade também de representar Campinas, a região de Campinas. Nós conseguimos, através do nosso mandato, destinar algumas emendas parlamentares de investimentos para a cidade. Então tem um resultado prático, a passagem por um ano lá, mas também uma experiência pessoal relevante. Foi um tempo curto, mas eu me envolvi em dois temas principais, que eu acho que são dois temas muito importantes para o país e também para Campinas e para a região. Um foi o Marco Civil da Internet, Sim. que era um projeto que estava no Congresso, eu integrei a comissão, porque o Marco Civil é uma constituição da internet. Então, todas as questões de privacidade, de liberdade de expressão, regras, direitos estão contidos no Marco Civil. Quando eu, inclusive, cheguei lá, Alberto, havia uma pressão muito grande para quebrar o que eles chamavam que nós chamamos de neutralidade da rede. Neutralidade da rede é assim, você entra na internet, você acessa qualquer site. Tá. A partir do momento que você tem acesso à internet, você entra em qualquer site. Eles queriam quebrar isso para você vender a internet através de pacotes. Como funciona na TV a cabo. Tá. Então, se você quer acessar redes sociais e e-mail, um valor. Redes sociais, e-mail e sites, outro valor. Isso seria um... Que tem a ver com a alimentação da banda larga, da banda que a gente fala hoje. Que a gente está brigando. Hoje é só ligado mais à velocidade, né? Mas você entrou, você acessa tudo. Eles queriam quebrar isso. E graças à pressão assim, de muitos internautas, de muita gente envolvida e também de alguns deputados, isso não foi possível, ainda bem. Porque a ideia da internet, uma das ideias mais interessantes da internet é a liberdade. Sem dúvida, sem né? dúvida. Mas você não acha que só o fato de se conversar sobre isso, de se soltar esse balão, de repente, já nós vamos ter que pagar pelos serviços que hoje, teoricamente, eu espero que não. O Marco Civil não permite. Então você teria que mudar a lei para permitir que isso aconteça. Eu acho que isso seria um retrocesso muito grande, porque a liberdade de você acessar qualquer site permite uma igualdade maior de oportunidades para as pessoas, né? De acesso ao conhecimento, de acesso à informação. Então essa é uma briga que a gente teria que comprar para que isso não acontecesse, porque seria um retrocesso grande. E o outro tema que eu me envolvi lá foi o Plano Nacional de Educação, que é um plano que estipula metas para os municípios, para os estados e para o próprio governo federal em relação a acesso, à qualidade, à valorização do professor. Se cumprido, a gente em 10 anos vai estar em outro patamar. Né? Não sei se nós conseguiríamos cumprir, mas seria muito importante que isso ocorresse. Bom, vamos voltar à nossa realidade. Então vamos sair de Brasília, deixar lá, porque deve ser muito bom ser deputado federal, né? Porque, claro, eu até acho que os nossos parlamentares têm assim muita regalia, mas enfim, o interessante é que eles mesmos votam o que eles acham que está colocado em pauta, eles votam em benefício próprio, em causa própria, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Voltamos aqui à vereança, aqui é um pouco mais pobre, né, Peta? Na verdade, né? Eu acho que a atividade compatível, levando né? a sua devida proporção, ela é a mesma, atividade parlamentar, né? De produzir leis, de fiscalizar, de debater, discutir. Quantos votos você teve para deputado? Eu tive 60 mil. 60 mil para vereador? Tive 3.500. 3.500. Mas é importante as pessoas entenderem, porque para deputado eu tive 60 mil, mas em Campinas eu tive quase 10 mil votos. Os outros 50 mil votos eu tive fora de Campinas. Fora de Campinas. E para vereador, depois que é uma eleição mais disputada, eu tive 3.500 votos. Dá pra gente aqui também destacar a atuação do Orlando Silva desse seu trabalho, nessa sua campanha, não? Sim, o Orlando Orlando Silva, que é do meu partido, era o ministro do esporte, me ajudou, me apoiou. E eu tive também uma votação muito boa para deputado em São Paulo, porque
que acontece? Apesar de eu ser campineiro, Alberto, eu morei 8 anos em São Paulo. Tá. E em 2008 eu fui candidato a vereador lá. Lá em São Estava Paulo. morando lá. E eu tive em torno de 14 mil votos, 2008. Então aí eu fui candidato a deputado federal em 2010. Então eu acabei tendo uma votação expressiva em São Paulo, em torno de quase 20 mil votos. Você está falando aí, às vezes a gente foge aqui a pauta, né? Sim. Mas eu acho muito interessante, não é quando o nosso entrevistado é sempre muito esclarecido, normalmente eles são esclarecidos. O que você acha do coeficiente eleitoral? É tão estranho, às vezes você tem um deputado que teve, sei lá, 14 mil votos, São Paulo não entrou, deve ter entrado gente com menos votos, enfim. É verdade. Às vezes você tem em Campinas 5 mil votos e você não entra, aí entra um candidato de outro partido, por causa do coeficiente eleitoral, acabou entrando com 3 mil votos. O que você pensa sobre isso? Na verdade, o conceito tinha até um propósito, que era o quê? Valorizar o voto em geral no partido, né? O problema é que isso desconfigurou muito, porque os partidos políticos no Brasil hoje estão muito sem identidade programática. Há uma confusão muito grande. Primeiro que há muitos partidos, né? Há em torno de 30 partidos. Segundo que poucos têm mais identidade mesmo, assim, olha, eu sou um partido que defendo isso. A maioria fica tudo confuso. Então, na verdade, fica mesmo complicado para a população entender. Em tese, seria assim, você quando vota no candidato, você também está votando naquela coligação ou naquele partido. Então, mas isso aí é irreal, né? É irreal. Por isso que a população não consegue entender e tem razão. Mas como é que a gente pode compreender que se no Brasil hoje nós não votamos em ideologia partidária, a gente vota em pessoas. Nas pessoas, A gente vota em pessoas. Então, como é que pode? Se a gente vota em pessoas, na hora de se eleger os melhores, teoricamente, né, sob o ponto de vista da eleição, você pega um coeficiente eleitoral que significa o quê? O número de pessoas que votaram no partido. Não tem sentido, isso aí é um contrassenso. É verdade. Na discussão da reforma política, que teve o ano passado, tinha uma proposta que eles chamavam de distritão, que era uma proposta assim, os 33 vereadores mais votados em Campinas, são 33 vagas, seriam eleitos. Ponto. Mas não passou. Acabou que essa proposta até foi bem votada, mas ela ficou vetada. É por isso que os partidos, às vezes, negociam com pessoas extremamente famosas, e que famosas no mundo artístico, famosas no futebol, na bola, no esporte, enfim, mas que não têm nenhuma pujança política. Mas o nome vai arrastar muitos votos para o partido e aí você acaba fazendo mais Teve candidatos. uma mudança agora que pelo menos vai impedir uma distorção. Por exemplo, quando acho que foi o Enéas que foi eleito, ele chegou a eleger um deputado federal com 200 votos, 240 votos. Agora, para você ser eleito, você tem que pelo menos ter 10% do coeficiente. Então, por exemplo, em Campinas, o coeficiente, por exemplo, para vereador em Campinas chega ali a 16 mil, 17 mil. Tem que ter pelo menos 1.600, eu teria que ter 1.700. 1.700 votos para ser eleito, se não é eleito. Já é uma melhoradinha, para tentar segurar um pouco esse efeito tiririca. Tiririca, né? E assim por diante. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos entrevistando aqui o Gustavo Peta, do PCdoB, vereador em Campinas. E interessante algumas coisas que nós estamos conversando aqui, importante sobre algumas explicações que ele deu, e eu quero falar com ele daqui a pouquinho também sobre reeleição. O que ele pensa sobre reeleição, porque agora o presidente vai ter uma gestão, um mandato só e tal. Mas vamos ver como é que as coisas ficam na cabeça do Gustavo Peta. A gente volta já já com o nosso Visão Geral. Aguarde instante só.